Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Otávio Toledo, que para quem não sabe é o nome e para quem sabe também é. O vídeo de agora vai ser uma tentativa de fazer algo um pouco diferente. Nós vamos reagir a um vídeo do Nerdologia falando a respeito do fim da União Soviética, para a gente relembrar esse que foi um dos episódios mais importantes da história do século XX. Um dos eventos mais importantes desse século e de toda a história recente do mundo. Mas antes de começar, eu peço vocês, como sempre, que curtam o vídeo se gostarem dele, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, compartilhem o material com os amigos e... não acredito que eu me esqueci da quarta coisa. Que coisa horrorosa, mas tudo bem, isso acontece às vezes. Eu também quero pedir a vocês que, se quiserem ajudar o canal diretamente, para que façam isso através do Pix. O QR Code e a chave estão aí do lado, no canto inferior direito da sua tela. Agora, sem mais delongas, vamos começar. Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E hoje você vai ver que a União Soviética acabou mais rápido que esse vídeo. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, conhecida como União Soviética, foi uma das superpotências da Guerra Fria, e recentemente tivemos os 25 anos de sua dissolução, que ocorreu em 26 de dezembro de 1991. Os impactos políticos, econômicos e culturais, inclusive na cultura pop, desse evento são sentidos até hoje. E como isso ocorreu? Na década de 1970 para 1980, a União Soviética estava em crise, a chamada Era da Estagnação. Sob a liderança de Leonid Brezhnev, o país suprimiu diversas reformas de seu antecessor, Nikita Khrushchev. Para o historiador Robert Service, isso causou menor mobilização social e queda de produtividade na economia. E a gente também tem que lembrar que nessa época também foi um momento de grandes gastos com a indústria militar, em que essa questão era motivada principalmente pela postura dos Estados Unidos sobre o Ronald Reagan, que ele se propunha justamente a estrangular a economia soviética através de uma corrida armamentista. E isso foi um momento complicado, porque justamente o grupo de países estava passando por essa era de estagnação, então eles estavam gastando um dinheiro que eles talvez não pudessem ter gasto. O foco do governo Brezhnev foi a indústria pesada e militar. O governo era cada vez mais centralizado e autoritário, especialmente após a Primavera de Praga, em 1968, quando a República Tcheca adotou reformas que desagradaram Moscou. Internacionalmente, para evitar que outros países de sua esfera de influência desobedecessem Moscou, foi instituída a doutrina Brezhnev, uma diretriz de política externa que autorizava a União Soviética a usar força militar para garantir apoio em suas fronteiras. Com essa suposta justificativa, a União Soviética interviu no vizinho Afeganistão em 1979. Essa é uma guerra que podemos ver especificamente no futuro. Ela foi apelidada de Vietnã Soviético, pelo alto número de mortes decorrentes de uma guerra de guerrilha realizada por grupos islâmicos. Acabou que foi uma coisa muito parecida com a Guerra do Vietnã, mesmo porque nós tivemos uma grande potência militar sucumbindo perante ações de guerrilha de um grupo que era muito mais mal treinado, era muito mais mal equipado, apesar de ter recebido aporte, armamento, treinamento dos Estados Unidos. Isso é uma coisa que a gente não pode ignorar. Eles fizeram esse favor, digamos assim, até para contrabalançar o fato de que, na Guerra do Vietnã mesmo, a União Soviética também estava oferecendo apoio e suporte para os Viet Minh e para o Vietnã do Norte. Você pode ver um pouco disso no filme russo Nona Companhia. A invasão soviética do Afeganistão foi condenada internacionalmente, incluindo o boicote das Olimpíadas de 1980, que já vimos aqui no Nerdologia. Além disso, gerou cada vez mais oposição interna, devido ao alto custo da guerra em vidas e dinheiro. No mesmo ano de 1980, Brezhnev passou a ter graves problemas de saúde, sendo afastado do poder na prática, com o país gerido pela velha guarda do Partido Comunista desde então. Ele faleceria em 1982, ainda simbolicamente como líder soviético devido ao seu prestígio popular. E seu funeral foi um dos maiores encontros de líderes políticos do século XX.
Esse período, entre 1980 e 1985, é visto como problemático na União Soviética, pelas ideias antiquadas do grupo no poder, o agravamento da guerra no Afeganistão e a falta de estabilidade na liderança. Em março de 1985, assume como líder soviético Mikhail Gorbachev, jovem e reformista, que contava com o apoio da velha guarda e também dos comandantes militares, que aceitaram a necessidade de reformas. Em seus primeiros meses, adota diversas medidas. No campo exterior, inicia a negociação e retirada das tropas soviéticas no Afeganistão. Reaproxima o país da Europa, encerrando a doutrina Brezhnev, aceitando a oposição polonesa na chamada doutrina Sinatra, um trocadilho com a música My Way. Principalmente, inicia negociações com os Estados Unidos para limitação e controle de armamento nuclear. Que são aquelas iniciativas chamadas de START, que são acordos firmados entre Estados Unidos e União Soviética para limitar o número de ogivas que cada lado teria, o que, na verdade, é uma tentativa até meio vã, porque mesmo reduzindo o número de ogivas nucleares que cada lado tinha, eles ainda teriam muito mais que o suficiente para acabar com toda a vida na Terra. Então, sei lá, me parece uma iniciativa meio sem sentido, mas eles fizeram. Internamente promove a perestroika em 1986, palavra para reestruturação, aceitando o multipartidarismo e promovendo empreendedorismo para aquecer a economia. Em 1988, temos a Glasnost, que significa abertura, promovendo gradualmente a liberdade de expressão e de imprensa e também a libertação de prisioneiros políticos. Ironicamente, muitas dessas reformas eram inspiradas em Alexander Dubček, o líder reformista da Primavera de Praga. Todas essas iniciativas foram bem recebidas por todos, né? No resto do mundo, sim, mas ninguém na União Soviética gostou delas. A ala dos liberais, cujo principal líder era Boris Yeltsin, acreditava que as reformas ainda estavam tímidas e com pouco efeito. A linha dura criticava as medidas por serem liberais demais. A partir de 1988, diversos protestos cresceram. Isso, a questão de ter lados que pensavam diferente dentro do partido é uma outra característica que a gente pode observar até mesmo hoje no Partido Comunista Chinês, por exemplo. Existem alas dentro do partido que são alas com pensamentos diferentes, com doutrinas diferentes, com visões de mundo diferentes. O Partido Comunista não é uma coisa monolítica, não é uma coisa em que todo mundo pensa exatamente igual o tempo todo. Existem alas, existem visões diferentes, inclusive visões antagônicas dentro do partido. E é por isso que ele existe, para fomentar discussões dentro do próprio partido sobre ideias divergentes. Pelas repúblicas soviéticas, nos países bálticos, anexados durante a Segunda Guerra Mundial, no Cáucaso, onde diferenças entre as repúblicas causavam tensão, e na Ucrânia, a segunda maior república soviética, defendendo a independência. Nos últimos 18 meses da União Soviética, Gorbachev perdeu completamente o domínio da situação, sendo desafiado publicamente por Yeltsin, que seria eleito em 1990 como presidente da República Federativa Soviética da Rússia, nas primeiras eleições multipartidárias. O Partido Comunista perdeu 6 eleições, iniciando processos de autonomia e independência por diversas repúblicas soviéticas. Alegando caos interno e que Gorbachev não tinha condições de liderar, a linha dura realizou um golpe de Estado em 19 de agosto de 1991. 3 dias depois, a linha dura se rendeu, após tropas leais ao governo e à população rejeitarem o golpe, liderados por Yeltsin, que consolida-se como figura central da política. Um mês depois, teríamos o Monsters of Rock em Moscou, símbolo da abertura soviética. Como reação ao golpe, no dia 24 de agosto, a Ucrânia declara sua independência, ratificada por referendo popular em dezembro. Para o historiador ucraniano Serhiy Plokhy, esse foi o evento central da dissolução da União Soviética. A Rússia não teria interesse de lidar com a crise sem a Ucrânia, e a Ucrânia não estava disposta a abrir mão de maior autonomia. A União Soviética perde seus 2 principais pilares e, em 4 meses, outras 9 independências são declaradas. Plokhy, que leciona nos Estados Unidos em Harvard, também critica a visão dos Estados Unidos de que venceram a Guerra Fria, afirmando que isso foi construído como uma estratégia de campanha para a tentativa de reeleição de George Bush, mostrando documentos tanto de Reagan como de Bush pai, que mostram que os Estados Unidos não queriam o fim da União Soviética. E por que será que eles não queriam o final da União Soviética? Talvez porque
o fato deles terem um grande inimigo, um grande espantalho postado do outro lado do mundo, servia muito bem aos interesses, principalmente do complexo militar industrial dos Estados Unidos, porque assim eles tinham razões para continuarem gastando bilhões ou até trilhões de dólares em defesa, em armamento, em insumos militares. Qual o motivo? Estamos falando do controle do maior arsenal militar do mundo. A dissolução da União Soviética faria com que militares corruptos vendessem equipamentos para traficantes de armamento. Sim, também tem essa. Também tem a questão da dissolução da União Soviética causar um tremendo caos na região onde ela se localizava. E, com certeza, ia causar tornar propício níveis cavalares de corrupção. Como Nicolas Cage, que fomentavam diversos outros conflitos. Além disso, 4 repúblicas soviéticas possuem arsenais nucleares e temia-se que essas bombas caíssem em mãos erradas, como já vimos aqui no Nerdologia. No dia 25 de dezembro de 1991, Gorbachev renunciou como líder soviético e transferiu sua autoridade, incluindo os códigos nucleares, para Yeltsin, presidente russo. Entre dezembro de 1991 e maio de 1992, tratados foram assinados mantendo diversos elos entre as antigas repúblicas soviéticas. Foi criada a Comunidade dos Estados Independentes, assinado um tratado de defesa coletiva entre 9 países, e a Rússia foi declarado o Estado sucessor da União Soviética, incluindo seu assento no Conselho de Segurança da ONU. Hoje temos também a União Econômica da Eurásia, mostrando como os elos e relações da União Soviética ainda são muito influentes, assim como diversos problemas decorrentes de sua rápida dissolução. Um exemplo que você viu recentemente foi a crise da Crimeia, uma região reconhecida em 91 como parte da Ucrânia, que foi ocupada e anexada pela Rússia, com muitos protestos. Esse vídeo aí é de antes do início da guerra propriamente dita na Ucrânia em 2022. Protestos e sanções internacionais. Como sempre, aqui embaixo tem várias fontes e referências para quem quiser saber mais, incluindo textos e podcasts de minha autoria. Não se esqueçam. Bom, aí está. Essa foi a pincelada do Nerdologia sobre o final da União Soviética. Eu sempre gosto do trabalho do Felipe e eu queria saber de vocês o que vocês acham. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo, compartilhar o vídeo com os amigos, se inscrever no canal e dar o like se gostarem dele. E se quiserem ajudar o canal diretamente, vocês podem fazer isso via Pix. O QR Code e a chave estão na sua tela agora. Um grande abraço a todos, eu agradeço pela audiência e vou ver a todos novamente no próximo vídeo do canal. Valeu!